Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu tô aqui no início do vídeo para falar que esse vídeo em si, os testes da primeira fase, do primeiro capítulo no caso, vai ser os testes da ventoinha, o PC com ventoinha e sem ventoinha. Foi feito em 30 dia 30 de 10 de 2025. Então é do ano passado, eu só vou conseguir postar agora, porque eu só esqueci mesmo desse vídeo. E bom, é basicamente uma série de testes onde eu inicio o CS2 até estressar o processador, faço um monte de verificação no sistema, ver quanto é que está o VRM do processador, da placa-mãe. VRM é basicamente os capacitores que controlam a saída e entrada de energia do PC, né, da CPU. Eu acho que é basicamente isso, não sei. Então vai ser separado em 3 capítulos. O primeiro vai ser esse que eu falei. O segundo vai ser uma parte mais preparada para upgrade, o que eu mudei, o que eu melhorei, até porque, né, alguns meses. A terceira parte vai ser o resultado final, mais ou menos como ele ficou agora, como eu estou usando. E é isso, curtem, se inscreve. E agora, usando o OBS e um programa de verificação de sensor, temos a CPU inteira por 54 graus, a temperatura ambiente de máximo de 59, atual 59 na verdade, o máximo 65. Temperatura da placa-mãe está em 41 graus, sem as ventoinhas ligadas, somente com a CPU fan, a fan do GPU, da GPU, né? A GPU está em 44 graus. Isso sem estar ligado em nada, somente com o OBS e o sensor. Agora eu vou ligar um estresse de temperatura na parte da CPU e quando chegar em 100 graus eu desativo e vejo quanto tempo ele demora para fazer o resfriamento da placa-mãe e do processador. Vou estressar aqui a GPU e vamos ficar olhando quanto tempo demora. Aqui já vemos que o próprio sensor recomenda, né? Não é a temperatura média de um processador. Vemos que o máximo que está chegando vai ser os 100 graus. Quando chegar eu vou desativar o estresse de GPU. Mas vemos que ele demora muito para chegar em 100 graus, mas é inevitável. Infelizmente ele chega em 100 graus e já vimos que a maioria dos sensores estão indicando que a temperatura está super alta. Se mantém em 99 graus, isso é bom, e chegou em 100 graus. E deu mais ou menos 100 não, 60 mil de pontos na CPU-Z. Não confio muito nessa temperatura aqui, porque eu acho que o VRM deve ter aumentado a temperatura. E olha aqui, ó, já está baixando a temperatura. 73, 72. Vamos ver como ela se mantém nos jogos. Iniciando o CS2 com a temperatura média da CPU sem ventoinha 59 graus, aumentando para 60. Se mantém nos 85 graus. Não está subindo e nem descendo. E o CS em si, ele é até que bem... Mentira. Esse bot aí é forte, mano. Tem 87 graus, tá se mantendo, ó. Vou manter uns 10 minutinhos de gameplay. Já teve uma faixa grande de 80 a 84 graus. Uhul. De bocão assim é dose, mano. O cara ficou meia hora mirando. Nossa.
O ruim é que essa temperatura estraga a fonte. A fonte está trabalhando muito para pouca. Mesmo com pouco processamento, ela ainda está trabalhando demais ainda. E cara, a fonte problemática porque ela não é. Não tem alguns selos específicos. Paparam-me aqui, ó. Toma, vai querer mirar, é desgraçado. Então, usar o processador, a placa-mãe, nessa temperatura, sem refrigeração ativa no VRM, sem cuidados com a fonte, já que a fonte é o maior. Opa, ou não morreu? Égua, pensava que tinha morrido. A fonte deve ser a maior parte que a gente deve proteger, tirando a placa-mãe. Olha isso. Morri, vou morrer. Tá. Isso deve estar uns 90 graus. Chegou em 90 graus, bora fechar. Chegou em 90 graus. Tá. Agora, a gente vai fazer o teste. O máximo chegou em 100 graus ainda, ou seja, naquela latência ela deve ter chegado nesses 100 graus e deve ter diminuído a frequência do processador. Agora eu vou fazer o teste com as ventoinhas ligadas. Com o espelho ainda, porque tem como tirar o espelho. O espelho lateral, aquele espelho que tem aquela ventoinha, sabe? Todas as ventoinhas estão desativadas, tá? Taquei tudo naquele hub USB que eu mostrei na foto e eu só desativei. As únicas ventoinhas que tem são da placa-mãe, que seria a CPU fan, a placa lateral, a ventoinha lateral, no caso, e mais a ventoinha da GPU. A GPU tá pegando uns quantos graus? Acho que uns 60, 68. 68 já não é muito bom. A temperatura da placa de vídeo tem que estar um pouco menos. Os caras estão falando aqui na call do jogo. Nem sei se dá pra escutar. Nossa. Tá, a gente vê que, olha, a temperatura se manteve nos 90, 80 graus. Já tá maior do que quando tava... Eu tô falando aqui, não? Não tô falando não. Tá se mantendo nos 96 graus, ou seja, tá pior. Está pior do que quando tava com a... Mano, os caras tão brigando na calma, mano. Opa. Eu acho que eu tenho que aprender a jogar esse jogo antes. Se manteve numa faixa de 97 graus. 94, 93. Tá. A gente vê que tá descendo porque eu saí do jogo. Mas antes a faixa de graus estava em 80 e alguma coisa, quase 90. Agora tá resfriando o processador. A placa de vídeo deu uma média de 67 graus, eu não sei quando foi a última, mas ela chegou em 72. A placa-mãe se manteve nos quantos graus? 26 graus, eu acho que isso aqui tá errado. A máxima foi 44, mas agora se manteve nos 26. Eu acho que o 44 foi quando eu estava sem as ventoinhas, ou seja, a ventoinha melhorou muito a parte da placa-mãe, da GPU, já que tem uma ventoinha direto na GPU, é flow da GPU. Mas o processador teve um malefício aqui, mas não saiu dos 90 graus. Deve ter chegado nos 100, a média de 77 graus com as ventoinhas. Mas o refrigeramento dele, após o jogo, está se resfriando muito mais rápido. E agora eu vou retirar a ventoinha, o espelho lateral. Eu vou retirar o espelho lateral e ver como é que fica esse airflow. Agora eu vou estar utilizando o PC sem o espelho lateral, já está em 70 graus. A GPU está em 58.
a máxima ainda é 72. Placa-mãe está em 26 graus. E agora, o airflow da placa-mãe vai melhorar, já que o espelho lateral era o que mais fazia a ventilação travar dentro do computador, não conseguia sair. Mas vamos ver agora. O jogo se mantém firme e forte, nenhuma travada, sem ser aquela lagada lá, aquela latência que estava tendo no primeiro teste, mas eu acho que era por causa da internet. A temperatura está em 76 graus, o que não é ruim, na verdade é bom. Geralmente quando eu entro no jogo já tem mais de 80 graus. É inviável usar esse computador com espelho lateral. Vamos ver quanto está a temperatura. Ó, tá menor do que quando tava as fãs. E eu acho que tá resfriando melhor. No caso eu já vou explicar. Quando o computador tá sem as ventoinhas, o resfriamento dele é demorado. Demora para o computador se esfriar. O VRM demora para ele se manter numa faixa de temperatura aceitável. Ou seja, as ventoinhas ajudam o computador a se resfriar quando não estiver em uso. Então, sem as ventoinhas, o computador demora, logicamente, demora para resfriar. E ele vai ficar mais tempo ainda quente. E o espelho lateral ajuda o ar a ficar preso. Ele não deixa a CPU resfriar. E a ventoinha ajuda o CPU a resfriar. Ah, traseira. Sai! É que eu não gosto desse stun que eu tomo do CS, mano. Eu tomo tiro e eu fico preso no chão. Ó, o teclado já bugou. Ah, eu odeio esse teclado, cara. Então, o espelho lateral não é recomendado a usar, já que esse gabinete é ruim. Não, acertando na perna é dose, né? Então, com um gabinete melhor, o airflow é melhor. Esse gabinete foi feito para máquinas nem muito potentes assim. Nossa, mas antes de ter pego a pistola. Então a ventoinha que eu adicionei ajuda na parte de resfriamento por passividade, quando o processador estiver no modo passivo, sem estar ativo em alguma coisa muito pesada. E vemos que esse processador é forte, então o modo passivo dele até que é bem moderado. Eu posso estar editando em alguma coisa e o processador não vai estar 100% em uso. E o espelho lateral trava muito o vento quente dentro do computador. Sem a ventoinha, ajuda esse vento quente a sair. Sem o espelho, na verdade. Sem o espelho, ajuda essa ventoinha... Caralho, não consigo. Sem o espelho lateral, ajuda o ar a sair, o ar quente. A ventoinha melhora essa saída. Ah, perdi. 90 graus, 91 graus, ou seja, a ventoinha ajudou o processador, coisa que as ventoinhas com o espelho lateral estava travando o ar no processador. A ventoinha ajudou agora, mas sem o espelho lateral. E a placa-mãe se manteve nos 27 graus, o que na maioria das partes se manteve nessa temperatura, o que é bom. A GPU está em 68 graus. A gente viu que não é muito diferente. Quando eu iniciei o teste estava em 67, assim como está agora. E sem as ventoinhas estava em 72. O máximo que chegou foi em 72. Então, ó, a temperatura já está em 74 graus. Saiu de 89, 90 para 70. Sem o espelho lateral com as ventoinhas. Não vou fazer o teste sem as ventoinhas e sem o espelho lateral, porque não vai se manter nessa média. Essa média é boa para esse processador, para esse gabinete também. Por que eu não vou fazer esse teste? Porque não faz sentido, já que ou vai ficar pior do que essa média aqui agora que a gente fez, já que não vai ter o airflow das ventoinhas.
A única coisa que vai ter é um modo de sair o ar quente. O espelho lateral vai sair, mas sem as ventoinhas, esse ar quente vai continuar sendo preso ainda em alguns cantos, principalmente no processador. Mas na placa-mãe, na placa de vídeo, pode sim resfriar, já que tem uma ventoinha em cima da placa-mãe, que seria o da fonte, mas ainda assim jogando ar quente para ela, jogando uma temperatura alta na placa-mãe. E é esse ar quente da fonte, que é o que mais esquenta, mandando um ar frio para a placa-mãe, que é a outra ventoinha que eu bati a foto. A outra ventoinha na parte de baixo está mandando ar frio para a placa de vídeo, o que não necessita muito, mas também está mandando um pouco de ar frio para a parte de cima, que é onde está a parte do processador. A outra ventoinha na lateral está ajudando a tirar o ar quente da fonte e da placa-mãe, e a ventoinha na parte de baixo está ajudando a tirar o ar que pode ficar acumulado na placa de vídeo, jogando para fora, que é o do espelho lateral. Mas o espelho lateral também tem uma parte que não tem saída de ar, que no caso seria a parte de cima, que é onde mais fica quente, que é na fonte. Então, se tivesse uma abertura naquela parte que botasse uma ventoinha, ajudaria muito a não ficar nenhum ar quente preso na própria fonte. Mas isso aqui, essa temperatura de no máximo 100 graus, não chegava nem perto quando eu usava esse computador sem nada. Eu só usava com a placa-mãe, não botei aquela ventoinha lateral. Fui eu que botei também. Eu peguei esse computador sem nenhuma ventoinha extra, sem ser da fonte da placa de vídeo e do processador. E chegava em 120, 130 graus no máximo. Então, 100 graus é 20 graus a menos. Isso já usando de forma moderada, com vários sensores que não deixam o processador aumentar os gigahertz, né? Que o próprio Xeon não tem um gigahertz muito forte. Mas, cara, esse processador ele é bom. Ele tem um modo passivo dele muito forte. Ele em si é forte, então quando ele realmente está em uso, os 14 núcleos e 28 threads, aí sim que esquenta, por isso que estava em 100 graus. Fora a fonte também, que tem mais demanda. E a memória RAM é 16 GB. Mas, mano, tudo isso por R$600 foi quanto eu paguei. Cara, tá bom demais, irmão, tá bom demais. As próprias ventoinhas que eu botei são de sucata, eu não comprei, eu não fiz nada. A única coisa que eu precisei fazer foi soldar os fiozinhos com... Eu prendi lá os fiozinhos na USB para poder usar, né? Eu queria botar em algum canto do computador, da própria placa-mãe, para receber a energia dela, mas achei muito perigoso. Temperatura da CPU inteira no máximo deu 105 graus aqui nessa parte que eu acho que como é? É em geral, é no geralzão, com os VRMs. E essa aqui é só da placa-mãe. Vemos que aqui sem tal uso, assim, a ventoinha não tá suprindo nada de muita demanda. Tá uns 22 graus no mínimo, quando a gente estava jogando. Mas quando eu ligo, o computador fica numa média de 40, 30 graus, 40, 30 por aí. A ventoinha do próprio CPU, ela não fica forte também, ela fica moderado, no uso moderado, né? Mesma coisa com a fonte. A fonte agora não tem como eu fazer a medição dela via algum sensor, mas eu estou pegando aqui na lateral do computador e já esfriou demais de como estava. Esfriou muito a CPU, a fonte. A CPU está nos 62 graus, que eu acho que é o mínimo que ela chega. O mínimo que ela conseguiu chegar quando eu liguei o computador foi 50 graus, mas essa é a temperatura média, que é quando eu não estou fazendo nada com ele. E 77 graus é mais ou menos juntando esses dois aqui, com o mínimo e o máximo. E o mínimo e o máximo, na verdade, só. O atual tem um cálculo aí que eu não sei fazer, infelizmente. E deixa eu ver a GPU. GPU ficou esses 47 graus agora porque eu não estou usando, né? O mínimo foi 40 graus, eu acho que é assim quando a gente liga também. O máximo foi 72, ou seja, o airflow dela tá lindo demais. Tá muito bom, a média é 61 graus. Eu vou trocar essa CPU fan, vou botar uma melhor. E eu espero que chegue nessa faixa de graus aqui, no máximo 72 graus. Isso estralando o computador, usando tudo dele.
E eu quero que chegue numa média de 61 graus, assim como está na GPU, já que a GPU não é muito usada ainda, né? Quando é usada, o airflow dela está muito bem otimizado. Bom, e depois de meses, né, já que primeira parte do vídeo foi gravada em 2025, ainda no final, né? O que eu posso falar dos upgrades? Simplesmente... Mano, tipo, ó, a fonte ainda é a mesma. Nossa, tá estouradão, peraí. Deixa eu melhorar isso aqui. A fonte é a mesma. Eu tive que trocar uma ventoinha da fonte. Eu tive que trocar a ventoinha da fonte, porque ela quebrou. Aquele ali é a mesma ventoinha ainda, aquela ventoinha. Mas vocês podem ver que tem algo diferente, né? Olha aqui, ó. Uma fan... CPU fan é torre agora. É esse modo aqui que refrigera muito melhor. E uma fan de notebook no VRM. Nossa, tá muito ruim isso aqui. A fan de notebook tá resfriando muito bem agora o VRM. A torre, a CPU torre aí, tá refrigerando muito melhor. E não sei se vocês estão vendo, a GTX virou uma RTX. Uma RTX 3050. Essa aqui é a de 8 GB, não é a de 6 GB. E cara, é muito linda essa placa de vídeo, na moral. Vai ter um comparativo da GTX com a RTX aí. E outra parte que eu melhorei foi a parte frontal. Eu tirei o leitor de DVD, taquei o botão de ligar bem ali no canto, botei a ventoinha de fonte aqui nesse canto para resfriar lá dentro, e ali também, só que aquele ali não tá funcionando, tem que dar uma girada assim para funcionar. É tudo na gambiarra aqui. Eu botei esse pezinho aqui porque eu fiquei com medo da minha placa de vídeo entortar. E aqui essa parte aqui tá até gelada, aqui também. Aí tá aproveitando que resfria logo o HD e joga um arzinho frio para cá ali, ó. O airflow continua indo para lá para trás. Como não tem saída por cima, só empurra para lá, tudo tá empurrando para lá, o máximo que der. E o espelho lateral eu posso literalmente só colocar. Eu tirei aqui a ventoinha. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Bem aqui tem um quebrado. Quando eu fui botar essa ventoinha, ó, quebrou duas partes do torre aqui, ó. Mas não nada que interfere. E eu posso literalmente só tacar aqui o espelho e dane-se, mano. Dane-se. Eu vou fazer a terceira parte do vídeo. É bem pouca coisa de upgrade, mas, cara, fez uma diferença enorme. O espelho eu posso usar a hora que eu quiser, porque eu não preciso me preocupar com calor. E o airflow, ele tá sendo jogado todo para fora e não é um ar quente. Tipo, por exemplo, tem PC que fica um ar tão quente aqui que quando joga para fora, fica o ar quente para cá para fora. É difícil de sair ar quente, mas na maioria das vezes é um ar frio que sai daqui. E é o mesmo kitzinho, só que com a placa de vídeo nova. E essas aletas aqui para vento é bem pouca até, né? Não tem como entrar muito vento para cá. E fora que a ventoinha, que deveria estar jogando ar na placa de vídeo, não está funcionando. Mas isso tudo aqui, ó. Isso tudo é dissipador. Mano, é impossível essa merda aqui ficar quente. Mas tem vezes que acontece. Aí o que eu faço? Eu diminuo, eu limito o FPS, boto no... Eu tiro do Ultra Hiper Mega Hard, eu boto no alto, aí melhora. Olha o nível do cara, mas... Aí os HDs, eu dei uma organizada aqui. Tá aqui os HDs aqui, o de 1 TB e o de 500, aí o SSD tá lá pra dentro. E vocês estão vendo, né, que ainda tá um pouco de emaranhado de fio, mas agora tá bem quase imperceptível. Só dá pra perceber porque é essa cor aí de cabo, mas eu tenho que trocar essa fonte, que ela é fonte bomba. Mas tá até que bom. E agora, para finalizar o vídeo, o CS com a 3050, ainda com o Xeon 2680V4, mano, preset alto, não vou deixar no muito alto, porque eu não sou trouxa. Mas cara, eu nem ativei o HW Info, vou ativar aqui. Mano,
Tá com o espelho lateral, as fãs estão tudo ativadas. Vai fazer uma tremenda diferença com aquele CPU Fan Torre, que ele é muito bom. Ele foi R$ 50, tá? Ele não é o dos mais caros, eu não fui em algum canto específico para comprar, não. Fui na lojinha aqui perto de casa mesmo. Comprei, taquei, botei outra pasta térmica. Eu não lembro como era a pasta térmica que eu tava usando antes. Mas eu acho que era uma prata mesmo. Aí eu botei outra prata também. Deixa eu vir aqui. Botar no mata-mata mesmo. Iniciar HW Info. Iniciando. Apenas sensores. Tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, dane-se. Eu às vezes até jogo e edito, mas esse jogo aqui em si ele é pesado. Esse CS, até agora, no preset alto. A CPU tá em 49. Ai, muito bom. Não chegou nem 50 graus. Placa-mãe tá em 40, padrão. E GPU 48. A nave tá em 50, literalmente. Ai, que merda, não consegui trocar a arma. Vai dessa... Uma de 12 aqui, ó. Tem 2 boots, 3 boots. No! Tem que parar de ver. Com essa arma eu não posso andar, ó. Sim. Ainda tá jogável, apesar... Ó, não tá com serrilhado. A imagem tá muito mais nítida. A imagem tá muito melhor, sinceramente. Tô nem aí, vou rushar. Ai. Opa, opa, opa. A temperatura da CPU tá em 40 graus. Mano, eu posso literalmente fazer um benchmark aqui, dane-se. A placa-mãe tem 41, sendo que dá pra resfriar. GPU tá em 43, tava o máximo foi 50, eu acho que foi quando iniciou o jogo. E é isso, cara. Vocês estão vendo aí a temperatura do HW Info? Dá pra literalmente jogar aqui, macho. Vindo aqui é só mudar a janela, cadê? Pasta eletrônica, CS, pronto aqui, ó. Só vir aqui dar uma jogada. Opa. Tomei. Vocês já entenderam, né? Que o pai tá bravo agora. Cara, essa RTX... Vou mostrar aqui pra vocês. Cara, só pra vocês verem aqui o nível. RTX 3050 de 8 GB, né? 8 GB versus GTX 550 Ti. Eu sei que todo mundo sabe, não, o cara tá se achando com a porra da placa. Mas eu gastei dinheiro nessa porra, eu vou me achar nessa merda. É doido, é? Olha aí, ó, pouquinho só aí, ó. Olha, tu é doido, é? Tu é doido. E deu benchmark aqui, vou já mostrar pra vocês aqui, ó. E esse foi o benchmark com o processador livre, mano, livre. Pode fazer o que quiser, assim, porque ele tá frio. Aí ele pode liberar o poder dele. Vocês veem que ele perde pra single channel é foda. Pra single thread, que é um núcleo só, que ele tem 14. O bom dele é multithread. Ele chega no nível de um Ryzen 5 9600X. 6 núcleos, de 6 núcleos. Cara, esse processador é muito bom, sinceramente, pra mim.
compensa demais comprar ele. Porque se eu for usar ele assim desse jeito, CS não tá nem aberto agora, né? Não, fechei. Cara, tá de boa, mano. Jogar, fazer uma jogatina assim. E fora que dá pra fechar, né? Dá pra deixar ele no cantinho ali, só na resfriação normal mesmo. Não deixa no chão. O meu tá no chão, mas é porque não tem onde colocar, né? Ó, tá em 36 graus, meu chapa. Tá muito bom isso aqui. Cadê a placa de vídeo aqui? Que nem liga a ventoinha da placa de vídeo. Nem liga. Pra te ver o nível. E é isso, galera. Se inscreve aí, comenta, compartilha. É isso aí, meu chapa. É muito bom.